Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje o assunto aqui é Jane Austen, exclusivamente o livro Orgulho e Preconceito, mas eu quero falar também sobre outras coisas sobre Jane Austen. Tudo começou porque Jane Austen, este livro aqui, Orgulho e Preconceito, foi tema do Ler Mulheres aqui de Sorocaba, então eu li. Mas antes de ler esse daqui, eu já tinha lido Razão e Sentimento, que foi o meu primeiro contato com a Jane Austen, e eu amo esse livro, ainda é um dos meus preferidos dela. E depois eu li Persuasão. Tá? E daí então, né, depois que eu digo em outros anos, tá? Não foi agora, faz tempo que eu li. Eu gostei de Persuasão, mas eu achei ele bem mais do mesmo, assim, então não gostei tanto assim quanto eu gostei de Razão e Sentimento. E no mês passado, então, eu li Orgulho e Preconceito pro Leia Mulheres aqui de Sorocaba. Gostei também. Eu estava muito curiosa para saber por que a boa parte das mulheres aí gostam tanto do Mr. Darcy, né? Daí eu falei, pô, preciso ler para saber qual é que é desse cara aí que causa tanta paixão aí na mulherada. Eu li, de verdade, achei ele só ok, não achei nada demais. Enfim, tem gosto pra tudo, que bom. O que eu não li da Jane Austen é este livro aqui, A Abadia de Nottingham. Quero ler também, porque daí eu já fecho os 4 livros da Jane que eu tenho. Esses livros aqui é da editora LPM, eu comprei e veio nessa caixinha aqui fofa. Acho bem bonitinha essa edição, apesar de ser pocket. Ela é fofa, é bacana. Não me incomoda da folha ser branca, de não ter orelha, porque o livro é levinho, a folha é boa, então dá pra levar pra qualquer lugar e ler com tranquilidade. Enfim, o tema então hoje, né, o foco principal é Orgulho e Preconceito, que é este livrinho aqui, que tem a personagem principal, que é a Elizabeth, e o Mr. Darcy. Algo que eu, assim, peguei logo de cara que eu comecei a ler, é que fica muito evidente que o casal ali é os dois, né? Então, no começo eles se odeiam, eles não gostam um do outro, mas você lê, né, os diálogos que a Elizabeth participa e depois lê os diálogos que só o Mr. Darcy participa e você percebe, meu, esses dois foram feitos um pro outro, porque eles são iguaizinhos. Até na chatice eles são iguais. Eu fiquei pensando nisso, meus dois são muito chatos, porque chatos no bom sentido até, tá, gente? Porque eles são chatos daquele jeito de que qualquer coisa que aconteça na volta deles, eles gostam de esmiuçar, de entender tudo, de ir a fundo de tudo, de uma simples pergunta, um simples questionamento de outra pessoa, isso eles levam a ferro e fogo, né? Então eles têm uma vida muito intensa, o que é muito legal, né? Então por isso que eu acho que os dois, apesar das grandes diferenças, né, no comportamento deles, principalmente no começo da história, foram feitos um pro outro, a gente não tem nem o que discutir. Mesmo assim, uma coisa que é bacana dos livros da Jane Austen, né? Raramente a gente não sabe o desenrolar das tramas da Jane Austen. São tramas simples, né? Então, são romances clássicos. Então, ela tem uma linha ali a seguir, um trajeto a percorrer que não é novidade, né? Que você sabe logo de cara, só conhecer algum clássico, aí você já sabe, né, um pouquinho mais ou menos como é que funciona o romance e o clássico. Mas o interessante da Jane Austen, eu acho que isso que faz ela ter tanto sucesso até hoje, é a sátira que ela usa aqui nos livros dela, né? Então ela é extremamente irônica o tempo todo. Então você lê a Jane Austen, cara, ironia, 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 tapa na cara, ironia, 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 tapa na cara. Em vez de usar sermão, ela usa ironia. Então ela começa a explicar as coisas da sociedade a qual ela viveu, a qual ela pertenceu, de um jeito muito irônico. Então isso é o legal da Jane Austen e é isso que faz essa mulher fazer tanto sucesso até hoje. Tem um artigo que eu li da Virginia Woolf que chama Jane Austen, o nome do artigo é Jane Austen, que está neste livro aqui, O Valor do Riso e Outros Ensaios, que ela fala justamente isso, sobre a genialidade da Jane Austen, porque ela tinha tudo para não dar certo, entre aspas, na profissão que ela escolheu, né? Porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha um teto, né? A Virginia Woolf fala muito disso, né, no livro Um Teto Todo Seu, que para você ser escritora você tem que ter uma casa só sua e você tem que ter um dinheiro só seu, ou seja, você tem que ter liberdade para você conseguir escrever, para você conseguir produzir arte, né, no geral. E a Jane Austen não tinha nada disso. Além de tudo, dentro da época dela, ela não tinha o dote. E o dote era algo importantíssimo para uma mulher,
porque era a partir do dote, do bom dote, que ela conseguiria um bom casamento, que ela conseguiria uma casa e todo o resto. Enfim, a Jane Austen, ela estava à mercê, né, de tudo ali o que a sociedade tinha para oferecer a ela. Só que ela, né, como pessoa, como um gênio ali, ela tinha muito mais a oferecer. E ela conseguiu trabalhar com isso. Então, a genialidade dela está nisso, dentro dos percalços, dentro do quanto a sociedade que ela estava inserida corroía, né, a figura, a pessoa Jane Austen, ela como mulher. Mesmo assim, a mulher foi lá e arrebentou, e arrebenta até hoje. Então, cara, se tem alguém genial aí na história da literatura, a gente pode dizer que é Jane Austen. Nesse artigo, a Virginia Woolf, ela faz o seguinte comentário. Como seria a Jane Austen escrevendo na casa dela, né? Então era uma casa com mais irmãs, o pai, né, a família movimentada. Ela não tinha um escritório, ela não tinha um espaço só dela, né? A mulher, ela só sempre estava ou na sala, ou fazendo certas coisas, sei lá, tricotando, esses afazeres. E mesmo assim, ela produziu. Então, em meio ao lugar que ela estava inserida, aquela sociedade tão cheia da moral e dos bons costumes, entre aspas, de novo, ela estava lá, tirando sarro dessa sociedade, né? Ridicularizando dentro do romance dela essa sociedade que ela vivia. Então ela foi genial. A Virginia Woolf, ela fala assim que ela tem certeza que a Jane Austen ficava no cantinho da sala escrevendo e rindo das pessoas, rindo daquela situação que ela está vivendo. E quando você lê Jane Austen, é só você prestar atenção. Vai ler Jane Austen, se atente à ironia. Você vai sacar tudo na hora e isso vai transformar. Você fala, caramba, que livro genial. 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 Oh. Que livro genial. Porque ela conseguiu fazer tudo isso estando dentro da casa dela. Ela conseguiu exemplificar uma sociedade, um século, mesmo sendo dentro da casa dela, mesmo sendo uma pessoa viajada, não sendo uma pessoa com uma vida social muito abrangente para conhecer vários tipos de pessoas, mas ela conseguiu colocar nos livros dela algo muito especial e muito importante, que faz a gente pensar até hoje. Por quê? Até hoje a gente discute a sociedade, até hoje a gente discute os padrões da sociedade, até hoje a gente discute sobre a mulher na sociedade, a gente discute sobre o sexismo, a gente discute sobre um monte de coisa. E tá tudo aqui nos livros da Jane Austen. E em Orgulho e Preconceito você vai ver isso não só na Elizabeth e no Mrs. Darcy, mas nos outros personagens também. Todos eles, de alguma forma, sofrem, né, algum tipo de preconceito, algum tipo de violência, e também sentem orgulho, né? E esse orgulho faz com que eles também devolvam algum tipo de preconceito ao outro. Então, é muito impregnado essa colocação do orgulho e preconceito. Eu já vi alguém falar, achei que não tem nada a ver, que quem seria o orgulho e quem seria o preconceito, relacionando a Elizabeth e o Mr. Darcy. Gente, são os dois. Os dois se conhecem à base de orgulho e preconceito. Os dois, no decorrer da história, estão presos ao orgulho e preconceito. Quando um é orgulhoso, o outro é preconceituoso. E isso vai demorando para eles desenrolarem, né? Então parece que eles estão num nó ali muito forte. O Mrs. Darcy como o homem rico, fino, da cidade, né? E ele tem um certo asco das pessoas do campo, né? A primeira vez que ele pega na mão da Elizabeth, ele sente nojo e tal. E ela achando ele o cara mais chato e arrogante, e realmente no começo ele é chato e arrogante. Só que ele consegue perceber esse raciocínio profundo que a Elizabeth tem, porque diferente das irmãs, ela possui esse ingrediente que eu falei pra vocês da chatice, né, de mergulhar a fundo, de tentar analisar tudo o que acontece à volta dela. Então é isso, esse ponto que é o ponto em comum dos dois. E daí depois eles meio que vão, né, aparando ali as arestas, os dois se lapidando um para o outro, né, até o desfecho. Falar também do final dos livros de Jane Austen não tem que ser nenhum mistério, né? De novo, a gente está falando de um romance clássico. Tem começo, meio e fim. Fim é feliz, final feliz sempre. Esse é o mote do romance clássico. Então, nos livros de Jane Austen, a gente já sabe que é isso que vai acontecer. O que mais eu posso falar para vocês de Orgulho e Preconceito, então, é que
Quando for ler, você tem que lembrar da sátira e você tem que lembrar da ironia. Isso aqui vai ser transformador, vai ser uma super leitura. A princípio tem muita gente que fala, Jane Austen, imagina, história de mocinha que quer casar e tal, blá blá blá. Gente, nada a ver. Tem isso também, mas o negócio é muito mais embaixo, o negócio é muito mais profundo. É interessante também a gente pensar que quando a gente pega esses clássicos assim muito conhecidos, já fica uma coisa meio no imaginário coletivo, né, sobre como é a história, sobre como que é o comportamento, até os cenários a gente cria, as roupas que os personagens vestem. E a Jane Austen, ela não fala muito disso, né? Então a narrativa dela é muito dentro do que os personagens vão fazer, do que eles falam um pro outro, né? E tudo gira ali em ambientes internos, mas a gente tem uma visão assim tão profunda da sociedade que é muito interessante. O que mostra essa força que ela tem na narrativa, né? Ela tem aquele estilão que você começa a ler e você não quer parar mais. Eu li o Orgulho e Preconceito em 3 dias, então num dia eu li, sei lá, até a página 60, daí no outro eu li até a 100, daí quando eu cheguei na 100 eu não conseguia mais parar de ler, eu fiquei o dia inteiro lendo até acabar. Foi meio louco, assim, porque eu queria saber o que ia acontecer. Quer dizer, eu sabia no final, já sabia o que ia acontecer. Já sabia o final do Mrs. Darcy da Elizabeth, mas eu queria ver o desvendar da história, eu queria ver aquelas pessoas agindo, aquelas pessoas indo na casa uma das outras, uma viajando, uma vai para um lado, vai para o outro. É muito legal esse mundo que ela cria pra gente, assim, e é uma visão muito forte que você tem na mente, assim, isso é muito interessante também. É claro que tudo também não fica no Orgulho e no Preconceito em relação ao Mrs. Darcy e a Elizabeth, porque tem as irmãs, tem os pais dela têm uma relação ali que precisa ser analisada com cuidado, porque não é legal. As irmãs têm comportamentos diferentes da Elizabeth, todas elas são diferentes, então todas têm características diferentes. Uma das irmãs tem um desenrolar da história mais profundo e que vai refletir diretamente no desvendar da história da Elizabeth com Mrs. Darcy. O Mrs. Darcy, sem dúvida, o mundo que ele vive, né, o mundo do glamour, o mundo das pessoas endinheiradas e o comportamento burguês, que é uma coisa que dá uma preguicinha muito grande também no livro. Enfim, ele tem o Orgulho e Preconceito, mas ele tem outros ingredientes também. Arrogância, mas também tem simplicidade, tem prepotência, mas também tem colaboração, tem orgulho. E não difere isso do comportamento social de cada um. Então a pessoa da família da Elizabeth, que é uma família pobre, eles também têm os seus orgulhos e os seus preconceitos. A parte rica, que é a parte do Mrs. Darcy, também tem os seus orgulhos e seus preconceitos. E quando isso se junta, dá um embate bem violento. Então você vê esses embates nas outras histórias também. O primo da Elizabeth aqui, gente, eu nunca vou me esquecer daquela cena, acho que uma das coisas mais engraçadas e divertidas, mas também nojentas que eu li na minha vida de leitora. Quem já viu o filme vai saber, a Elizabeth ela tem um primo e esse primo vai pra casa dela porque ele quer casar com ela por N motivos, tá? Não vou explicar o motivo aqui. Só que ela não quer casar com ele e o cara é uma figura bem bizarra. E ele pede ela em casamento. E ela fala, não vou casar com você. Só que ele é um homem tão orgulhoso de si e ele é um homem que vê a mulher de um jeito tão deplorável que ele não acha que uma mulher é capaz de ter uma decisão sensata e ser verdadeira. Então quando a Elizabeth fala não pra ele, ele acha que ela tá falando não querendo dizer sim, que é uma coisa típica dos dias de hoje. Eu acho que se você é mulher e tá vendo esse vídeo, já aconteceu em algum momento com você de você ir para algum lugar, alguma festa, e você falar não e aquele cara ficar insistindo e achando que você tá querendo dizer sim, só que você quer dizer não. Enfim, isso é comum, acontece. E aqui a Elizabeth, ela chega num momento aqui que ela fala, realmente, o que você quer que eu fale, Sr. Collins, né, pra você acreditar em mim, porque fica uma situação realmente deplorável, e ele é ao ponto de comentar que ela tá dizendo não, porque realmente ela é uma mulher virtuosa, uma mulher de qualidades, enfim, gente. Ai, dá vontade de vomitar nessa parte. Enfim, tem várias coisas interessantes no livro. Eu tô comentando só essa parte para vocês conseguirem fazer esse paralelo que eu falei pros dias de hoje, né? Então, quando você lê Jane Austen, você lê a sociedade de séculos
atrás, mas você também lê a sociedade de hoje. Por quê? Porque a gente ainda continua se relacionando socialmente, a gente ainda busca várias coisas, a gente busca satisfação, a gente busca ascensão, a gente busca diversos ingredientes. O ingrediente principal e o mais bonito, sem dúvida, a gente busca amor, né? Então, no Orgulho e Preconceito, você também vê essa busca do amor. E no caso da Elizabeth e do Lucius Darcy, é um amor em cima da verdade, né? Isso que é o de mais bonito, assim, eles correm atrás da verdade, né? De cavocar tudo ali, descobrir a verdadeira essência das coisas. Isso também é muito lindo. Enfim, eu amei ler Orgulho e Preconceito, tem resenha lá no blog, vou deixar o link aqui pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!